ir atrás da sua história, dos seus desejos, do seu projeto, se autonomizar das expectativas sociais e buscar ser mais coerente com aquilo que você é e com aquilo que você deseja construir. E também como base para o desenvolvimento de uma espiritualidade mais integral e do que ele chamou daquela espiritualidade mandálica. Sempre tem um texto, tem. Então, aquela ideia de que na mandala você, tanto os coletivos como cada indivíduo na sua consciência, está na beirada da mandala. E que o problema maior é quando você se considera na beirada do mandala como uma representação da totalidade do psíquico e das diversas manifestações do sagrado. E aí você entra na inflação do ego ou numa religiosidade que vai dizer eu tenho a verdade e todos devem se acomodar à minha religião, que aí é o que Jung chama de realidade, de uma religiosidade holocaustica, que produziu na história genocídios, guerras, etc. Então, a espiritualidade mandálica é aquela que você se reconhece na beirada, que você tem que reconhecer outros pontos, né, as outras formas de religiosidade, como também manifestações do sagrado, e que esse self, que é o núcleo, que eu diria que é a fonte de um arquétipo da totalidade, porque ele media essa relação que você tem com o inconsciente coletivo, que você recebe do inconsciente coletivo, e que te faz produzir a sua individuação e reconhecer que você tem uma fonte viva ali e que te gera uma, eu diria, mediação com essa fonte. Não é à toa que esse self é chamado da representação do sagrado, porque é esse arquétipo aí que é essa fonte que alimenta o processo de você mediar opostos na beirada da mandala. Então é isso que seria uma espiritualidade mais integral, você reconhecer como ponto na mandala, mas que você recebe os influxos desse inconsciente coletivo que produz essa interpelação para você produzir a sua individuação e, ao mesmo tempo, reconhecer essas outras manifestações de religiosidade como também manifestações do sagrado e respeitar isso, né? Então, do ponto de vista pessoal, eu diria que há alguns recursos que o Jung, na obra dele, vai sugerir e desenvolver. A primeira dela é a psicoterapia, sem dúvida alguma, eu diria, o dispositivo que mais coloca você, se você particularmente está sentindo angústia, tem sintomas psicossomáticos, né, está vivendo processos muito estressantes que te mobilizam para lutar contra, ou te mobilizam para lutar e para promover mudanças na sua vida, a psicoterapia é o dispositivo mais claro para isso, né? Uma ajuda profissional, no sentido de melhorar o seu autoconhecimento, elaborar as angústias, as ansiedades, o alívio dos sintomas psíquicos e psicossomáticos, e nesse sentido a psicoterapia analítica, com base no pensamento de Jung, é uma das opções. E eu diria que hoje, por exemplo, quando as pessoas me pedem, olha, eu queria uma indicação para uma psicoterapia, uma das perguntas chaves que eu faço é você tem alguma religiosidade, alguma espiritualidade, e se esse campo é muito importante para a pessoa, eu vou dizer, procure uma terapia junguiana, porque a psicanálise freudiana, lacaniana, tem dificuldade de promover a elaboração de uma espiritualidade mais integral. Eles não têm termos para pegar a sutileza do processo espiritual. Psicoterapia de grupo na abordagem junguiana? Eu não conheço.
normalmente, o que a Nise fazia era trabalhar, claro, num dispositivo de terapia ocupacional com arte, etc. Então, existem oficinas em que você promove com os usuários do serviço a expressividade através da arte, ou através talvez do próprio trabalho, ou através do teatro. O mero neurótico não há, né? Não, para o neurótico, como psicoterapia, eu não conheço, pode até ter. Nós trabalhamos com um dispositivo que é os grupos de ajuda mútua e o Jung nos ajuda a entender o processo. São grupos liderados, o Milton não pôde vir hoje, mas ele lidera um grupo tudo bem, ele lidera, ele facilita grupos com outros usuários da saúde mental e ele teve todo o processo de trabalho com a Nise da Silveira e isso ajuda inteiramente a lidar com o grupo. Mas, em termos de uma psicoterapia profissional, eu não conheço. Essa dificuldade da psicoterapia lacaniana e freudiana se atribui àquilo, né? Eu acho que, por exemplo, eu acho que Freud tem toda uma discussão. Freud teve uma formação, a família dele era judia, ele teve uma formação infantil de educação judia, possivelmente ele foi circuncidado, mas ele não desenvolveu isso e tinha um ranço danado com o próprio judaísmo. E, ao mesmo tempo, toda a obra, e aí o curso aqui que foi dado, como é que chama o rapaz que deu o curso no psicanálise? O Bruno Albuquerque. Ele fala um pouco disso, eu vou desenvolver um pouco mais isso no meu livro, que está para sair agora em setembro. O Freud coloca o dedo na ferida de muitas questões que são fundamentais na religiosidade, em que ele vê elementos neuróticos no cristianismo, no judaísmo, etc., na forma dessa vivência espiritual, mas chega um momento em que ele quase, principalmente o futuro de uma ilusão, ele resvala para uma saída racionalista, em que a humanidade poderia se libertar da religião e a psicanálise seria um instrumento disso. E depois ele mesmo ele relativiza isso, então tem várias posições, mas eu acho que ele não... É difícil, porque são várias posições mais complexas, ele volta no tema, etc. Mas eu acho que ele não tem, particularmente na clínica, o cuidado para lidar com a complexidade do fenômeno religioso espiritual. O Lacan, eu acho que eu não tenho, vamos dizer assim, leitura, a minha leitura é muito superficial do Lacan, eu acho que ele tem uma leitura que é muito estrutural e que eu acho que é difícil na clínica, a não ser que o terapeuta tenha uma sensibilidade particular com a espiritualidade, ele lidar bem com essa questão, assim, com o desenvolvimento da espiritualidade. O Jung não. O Jung, nesse sentido, ele vai promover o desenvolvimento dessa espiritualidade. O próprio Jung diz que, e o Edson colocou isso, que a partir da segunda metade da vida, quando você tem maior exigência de individuação, porque você começa a lidar com a fragilidade da vida, tanto você vê nos seus pais como no seu corpo, etc. E aí você vê vamos dizer, essa sua fragilidade te ocupando. Nesse momento você vai ter que refazer sua identidade psíquica. E aí ele diz que em todos os casos clínicos dele, essa pessoa vai ter que lidar com esse lado mais feminino, mais sutil, particularmente os homens, que tem que abandonar essa visão mais heróica da vida para lidar com as suas fragilidades. Então eu diria que Jung, nesse sentido, é a pessoa que mais trabalhou com essa crise da meia-idade e, ao mesmo tempo,
com a necessidade da elaboração espiritual, como, inclusive, como saúde mental. Eu não tenho dúvida disso. Então, a psicoterapia é um caminho fundamental, e eu diria que, é claro, nós podemos sair das nossas crises sozinhos ou com a ajuda dos amigos, das famílias, do suporte. Mas se você quer um processo mais profundo e mais rápido de desenvolvimento da individuação e de saída de fases difíceis, a psicoterapia é um recurso fundamental. E para quem tem uma espiritualidade, uma religiosidade que é, vamos dizer, que é essencial para a vida, que tem peso na vida, eu claramente eu faço uma indicação direta ali, que respeito muitas outras, mas eu faço indicação. Aí você vai poder elaborar essas questões muito mais facilmente. Eu vivi psicoterapia freudiana, lacaniana, antropológica, não sei o que, etc. E eu só encontrei o meu caminho no Jung, nesse sentido, porque ele tinha um componente de espiritualidade muito forte. E o Jung me ajudou a isso eu não encontrava na psicanálise, tanto lacaniana quanto na psicanálise freudiana. Devo ter uns 40 anos de psicoterapia. Tá? Então, a psicoterapia eu acho que é o principal recurso de imediato, mas tem outros. Posso passar adiante? Procurar estar atento e registrar os próprios sonhos logo após acordar, como importante porta de entrada para o inconsciente pessoal e coletivo, buscando conhecer a sua linguagem cifrada e as estratégias de sua interpretação, material que constitui recurso central na psicoterapia junguiana. Então eu tenho, por exemplo, eu sempre carrego comigo meu caderninho de anotação de sonhos e comentários. Eu já terminei, né, psicoterapia, eu volto de vez em quando, etc. Mas toda manhã, se eu tenho um sonho que eu acho que é significativo, eu anoto. E é muito interessante porque o sonho te abre, e depois você, particularmente depois você passando pelo processo da psicoterapia, o terapeuta vai te ajudando a ler essa coisa que é esse acesso ao inconsciente coletivo. Então o sonho, eu diria que é outra diferenciação muito clara da psicoterapia analítica para a junguiana. Na análise freudiana, mas então, é principalmente analítica para junguiana, não? Desculpa, da análise psicanalítica para junguiana, em que tanto um quanto o outro, e mais ainda na lacaniana, você puxa muito na transferência, ou seja, você vai trabalhar muito a relação em que o cliente transfere e projeta em você as suas predisposições, os seus medos, as suas resistências. No Jung não tanto. É claro que essa relação de transferência ela ocorre, mas o principal material de trabalho é seu sonho e sua produção. E isso faz com que você tenha uma produção relativamente autônoma do processo terapêutico. Porque você continua sonhando, e particularmente quando você entra no processo terapêutico, você começa a sonhar muito intensamente. É muito interessante isso. Você tem o texto já? Não? Então tem. Então, O que se chama de produção? Produção porque você, na verdade, a gente sonha muito. Toda noite a gente sonha. Só que você lembra menos, né? E ao mesmo tempo, o seu inconsciente, ele está, eu diria assim, ele não vê esse canal para chegar à vida consciente. Quando você começa uma psicoterapia ou começa um trabalho com sonhos, o inconsciente identifica essa passagem. E aí você começa a lembrar mais, e os seus sonhos são cada vez mais, eu diria, dirigidos ou mais abertos para esse fluxo do inconsciente.
Isso na psicoterapia, na psicanálise também se dá. Oi, alguém? Eu falei o uma do elaborando. Produzindo. Bom, produção. sonho, né? Importante porta de entrada para o inconsciente pessoal e coletivo. A gente vê, em outra medida também, essa questão do sonho, até mesmo por algumas interpretações de textos sagrados, como o sonho como uma forma do sagrado se comunicar né, com o indivíduo. Assim, num site que eu participo, respondendo perguntas, como pastor respondendo perguntas e tal, cara, toda semana chega perguntas assim de pessoas pedindo interpretação de sonhos. Então são sonhos esdrúxulos, assim, os negócios que, né, e aí fala, que interpretação é essa? Aí eu fico, né? Eu acho que a gente não deve fazer uma interpretação selvagem dessa. Não me atrevo, pelo amor de Deus. Mas a questão aqui é o seguinte, ou seja, em certa medida é colocado por alguns textos sagrados, como eu disse, como uma comunicação do sagrado com o indivíduo. Sim, claro. Né? E aí, muitas das revelações do próprio Evangelho, por exemplo, etc., você vê, são mensagens que são passadas via o sonho. Eu tenho na minha história várias mensagens que vêm desse inconsciente coletivo e que aí tem uma passagem com a esfera do sagrado. Eu posso até dar exemplo para vocês, assim, um exemplo de mensagens que são muito protetivas. Eu tive um sonho uma vez, de vez em quando eu sonho, com uma voz que é uma voz muito tranquila, mas que vem com uma autoridade muito forte. E era início de janeiro e eu sonho com uma voz dizendo assim: conheça a tradição do Mogari. Sonho. Mogari, eu nunca ouvi falar disso. Google. Mogari. Eu estou dizendo, procure no Google. Pois é, mas eu fui no Google, claro, eu fui no Google. Existe uma tradição japonesa de lidar com os ossos dos mortos, para você valorizar, vamos dizer, os seus antecedentes e cuidar desses ossos. Então, tem vários rituais para isso, né? E um deles era exatamente depois de alguns anos você abrir de novo o túmulo, limpar os ossos e aí sim fazer o enterro definitivo. 20 dias depois, no dia do meu aniversário, eu tenho um acidente, onde um cunhado e um filho, que é meu afilhado, morrem num acidente. E uma das tarefas era abrir o túmulo do meu pai para tirar os ossos que estavam lá, botar no A exumação, né? Exumação, exatamente. E só que os dois eram enormes. Nós tivemos primeiro tinha uma prima minha lá, e os caras fazem numa forma mais descuidada possível, sem nenhum respeito pelos ossos. É verdade. E tivemos inclusive de quebrar todo o jazigo do meu pai para caber os. Isso foi muito violento. E aí eu entendi porque que aquele sonho vem. Existe algo que é diferente da violência que você assistiu, que é a tradição exatamente de cuidar dos ossos com todo o respeito. Legitimando a sua sensação. Legitimando a sensação. Eu passei eu passei meses tendo azia, tendo uma série de sintomas, etc. Porque se a gente não sabe, a gente acha que aquela é a forma de tratar. Pois é. Toda, né? Mas exatamente, o Jung vai dizer, se tem isso, mas veio antes me anunciando, dando o caminho me protegeu, claro. E aí ele fala, de onde vem isso? De uma tradição que eu nunca ouvi falar, uma tradição japonesa específica, de uma voz que, é claro, isso num processo de meditação, etc, porque tem outras conexões que também eu vou falar sobre isso, que estimulam esse contato com o consciente. Sempre tem a ver com relaxamento. À noite acontece isso, porque de manhã, quando você acorda, você está mais relaxado. Depois de uma meditação, também você consegue ver
se conectar mais com isso. Né? Eu depois eu quero falar sobre meditação, depois que é o último recurso, que não é propriamente um recurso sugerido pelo Jung, mas ele reconhece esse recurso. Então, assim, o sonho é esse canal que te abre, e eu acho que efetivamente te abre ao inconsciente coletivo, e que para Jung está ligado ao sagrado, à esfera do sagrado. O outro ponto é estar atento aos detalhes significativos de nossa vida do ponto de vista psicológico. Como nos relacionamos com as pessoas, conosco mesmo, com o nosso corpo, a sexualidade, os sintomas, tem marcas no corpo, né? Como é que o corpo mostra nossas dores, nossas angústias, bem como as instituições que acabam revelando nossos complexos e tendências inconscientes. Isso a psicoterapia trabalha. Como você, por exemplo, lida com os conflitos dentro da família? Na relação amorosa? Como é que você lida com o conflito com a autoridade? Você projeta todas as suas questões nesse conflito. E é claro que a psicoterapia ela vai te ajudando a interpretar isso. Um jeito de lidar, por exemplo, com o conflito é claro que você tem suas tendências. E aí é importante você reconhecer, inclusive para lidar melhor. Tem gente que vê a autoridade, quer logo jogar no chão, não consegue lidar com a autoridade. Ou então, assume a posição subalterna. Então, essas relações todas são muito significativas do ponto de vista psicológico. E elas são todas tratáveis na psicoterapia, e depois de um certo tempo você vai lidando com isso melhor, você conhecer o seu jeito, as suas limitações, suas tendências, e isso começa a ser incorporado no seu trabalho, na forma de lidar com a família, etc. E você vai crescendo do ponto de vista psicológico. Evitar certas questões que só levam a mais conflitos desnecessários, entendeu? Então, tudo isso faz parte do processo de observação e de lidar melhor com você mesmo, se autoconhecendo. O Jung trabalhava muito com conhecer as obras do Jung, seus seguidores, né? E aí filmes, né? Eu indico 2 filmes para vocês estão indicados aí. Conhecer melhor o Jung, é um filme que todos os dois são muito bons do ponto de vista biográfico. É o filme Um Método Perigoso, que saiu em 2012, e Jornada da Alma, que pega uma relação específica do Jung com uma das suas clientes, ele tem caso amoroso, etc., mas mostra muito o Jung. Eu sugeriria começar com Um Método Perigoso, porque ele mostra exatamente o processo em que Jung conhece Freud e aí desenvolve uma relação profunda com Freud, e depois ele vai se soltando e vai até 1914, quando ele começa ele se desliga de Freud. Um passo muito complicado na vida dele, mas ao mesmo tempo ele está começando a ter sonhos de uma Europa sendo banhada de sangue. Em 1913 ele começa a sonhar e acha que está ficando louco. Na verdade ele era sensitivo, nesse sentido ele estava, vamos dizer, vislumbrando a crise que viria com a mortandade da Primeira Guerra Mundial. Já que a gente podia talvez reeditar o Saci, né? Nós tínhamos aqui Podíamos ver esses filmes. uma sessão de cinema mensal, Ah, sim. não é? A gente podia Já, trazer. por favor, esses filmes são. Trabalhar. Eu gosto muito de cinema, particularmente, eu e minha mulher, a gente assiste sempre cinema, e esses 2 filmes são fundamentais para a gente ter ver o Jung sendo atuado ali, né? Então, filmes, obras literárias, peças teatrais que utilizam o pensamento junguiano como
pano de fundo. Aquela peça que na verdade é um texto daquele pastor como é que chama aquele? Senhor Malafaia? Não, não é pastor não, Rabino. Alma e moral. A alma e moral, por exemplo, tem tudo a ver com Jung, e a peça é muito boa também. E está para sair o filme também agora, já anunciado. Já está passando. Então, eu acho que também conhecer esse material que sai da literatura do cinema é muito importante. Depois, conhecer a literatura mundial sobre mitos e símbolos, desde a Grécia Antiga até a realidade brasileira. Porque o mito é um material claro dos arquétipos. E conhecer o mito te coloca muito na linguagem simbólica e nas forças arquetípicas que o Jung foi identificando. E foi o caminho que ele fez, inclusive, para conhecer o inconsciente coletivo. Nesse sentido, o Jung pesquisou muito mais mitologia que o Freud. Ele escreveu muito sobre várias mitologias, e etc., estudou muito. E os trabalhos que ele faz, por exemplo, com os símbolos da alquimia, ou os símbolos cristãos, ele tem livros inteiros sobre esses temas. Ele trabalha também com a religiosidade oriental, ele tem vários textos escritos sobre as religiões orientais. Então é um cara que pesquisou muito, e a mitologia ajuda muito. Eu, por exemplo, eu gosto muito de, para trabalhar com meus sonhos e também com os mitos, eu trabalho muito com dicionário de mitos e dicionário de símbolos. Tem um dicionário de símbolos que é muito, que ele pega, por exemplo, o símbolo da árvore, e aí ele te faz um verbete que vai mostrando o que a árvore significa nas várias culturas. Você botou aqui as diferenças? Não botei não. É muito interessante. Seria uma referência boa para botar aqui. Meu aniversário semana que vem eu aceito. Vou pensar no assunto, seu Bruno. Mas então ele vai mostrando, por exemplo, esse símbolo em diversas culturas. Das diversas culturas. E aí você vai vendo como é que esse símbolo é reelaborado, e aí você começa a ter mais familiaridade com os símbolos. E com mitologia também. Chama Dicionário de Símbolos, eu não lembro mais o autor, mas é muito bom, inclusive, para trabalhar com sonho também. É dicionário de símbolos? Chama Dicionário de Símbolos. Onde é que tem? Qualquer livraria? Bota agora no Google, certamente vocês vão encontrar Dicionário de Símbolos. Não é? Deve ter até mais de um, né? Oi? Deve ter Já até mais de achei um, mais de um autor. Custa R$ 89,99, eu vendo a R$ 100, se vocês quiserem. Já achou? Esse é a capinha amarela? É esse da capinha amarela. Deixa eu ver com o autor aqui. Jean. Chevalier? Não. Jean Chevalier, é isso aí. Que é o... Jean Chevalier. O nome é enorme, né? Depois, o Jung trabalhava, e a Nise da Silveira trabalhavam muito como dispositivo terapêutico, trabalho com arte. Os terapeutas ocupacionais trabalham muito também, porque a arte é muito projetiva, né? Particularmente desenho, pintura, escultura em argila, que é mais flexível, né? Você acaba projetando na argila vamos dizer, a sua predisposição de ser. Eu fiz oficina, quando eu fui para Londres fazer meu doutorado, eu fiz um estágio, um centro-dia, com
né, os usuários lá da saúde mental. E tinha vários deles que eu não entendia nada, porque eles falavam ou um dialeto difícil, uma não falava nada, que era o caso de uma negra africana que não falava inglês, e tinha um irlandês também, que eu não entendia a fala dele, mas eu trabalhava com a E foi muito legal trabalhar isso, né? Como forma de expressividade, né? Eduardo, só voltar aqui no negócio anterior, mais uma dica, é que quando eu coloquei aqui, tem um site também aqui, chamado dicionariodesímbolos.com.br. Você consegue pesquisar o símbolo pelo site também. Pois é, eu Tá não conheço, abrindo. eu não conheço. O do Chevalier eu assino embaixo porque é um trabalho muito sério, muito sério. Agora esse eu não conheço, né? Que também a gente tem que tomar cuidado, porque se tem livros, interpretação de sonhos, e aí você sonha com peixe, peixe significa isso. O dicionário de símbolo ele vai passear pelas várias culturas. Você vai vendo onde que você reverbera isso para você. Porque essas interpretações muito diretas, isso não tem nada a ver e pode levar a equívocos muito graves. Né? Sonhar com dente, a morte dos parentes, né? Essa liminha, né? Mas aí você pega lá, dente. Aí você vai vendo. E como é que nas diversas culturas a representação do dente, associação com tais mitos ou com tais histórias, isso não diz nada, ele está em aberto, porque essa interpretação, ela é claro, tem um símbolo dessas culturas, você pode ter conexão com a cultura, mas tem sempre um traço muito pessoal nessa relação. Para mim, dente é morder, agressividade e tal. Também. Inclusive, eu já mordi uma assaltante que eu não tinha arma nenhuma. Então lá foi o dente. Pois é. O próprio Jung fala. Recuperei o A Glória que diz, o próprio Jung fala, mas é pro Jung, o dente tem um simbolismo de morder a vida, de agarrar a vida, de querer viver, sabe? Sabe, de pegar o que é seu, tem um sentido, não dessa, de uma agressividade, mas uma agressividade de vida. Muitas vezes, Mas uma crise pessoal, por exemplo, você sonha com perder dentes. É um sonho muito frequente de quem está passando por isso. Né? Depois, então a arte é muito importante. Né? O trabalho da Nise tem 3 filmes do Leo Richman que ele trabalhou com a Nise, 3 casos clássicos da Nise da Silveira, acompanhando todo o processo de produção da pintura, da escultura e dos desenhos desses 3 casos. É muito, se chama Imagens do Inconsciente. Tá? Então, e aí você vai vendo assim, como é que aquelas pessoas que estão lá dentro do asilo, na época estavam presas dentro do manicômio, a Nise tira para produzir, e aí todo o processo psicológico e a elaboração a partir da projeção da arte. Se vocês forem no Museu de Imagens do Inconsciente, que é lá no Instituto Nise da Silveira, vocês vão ver essas coleções todas, eles preservam, eles fazem exposições disso. Né? E aquela foto inicial era exatamente a Nise mostrando para o Jung uma dessas exposições. Olha, aquele bispo do Rosário foi da época da Nise? Sim, foi trabalhado pela Nise. E o Museu do Bispo do Rosário está até nesse momento, acho que não sei se está fazendo uma exposição. Vai ser um evento aí do CAPS Bispo do Rosário. Mas tem exposição permanente. Tem exposição permanente, Só é distante daqui, né? Na colônia. É. Mas é interessante. Outra forma importante de trabalhar com as questões da sugestão do Jung é trabalhar sincronicidades. Sincronicidade para o Jung são coincidências significativas que parecem aleatórias, mas não são.
particularmente nos momentos que você está mais frágil, ou em crise, ou você tem urgências psicológicas, o inconsciente vai procurando produzir vamos dizer, essas sincronicidades. E aí você fica atento a isso. Às vezes, eu saio daqui, por exemplo, aqui da igreja de Ipanema, eu ligo o rádio, passo uma música que tem tudo a ver com o meu caminho, entendeu? São sincronicidades, coincidências. Por exemplo, eu vim da Inglaterra, comecei a meditar lá com os orientais, budistas. E cheguei aqui, eu vim do Rio, estava sozinho, uma solidão muito grande, e me sentindo muito em crise. E me liguei ao Instituto de Psiquiatria da FRJ e ao curso de especialização lá. E acabou um grupo de 2 ou 3 alunos indianos, eu fiz uma aproximação, e eu estava tendo sincronicidades uma atrás da outra. E uma das coisas que me deu um sentimento meio paranoico, pensei, quem é que está mandando essas mensagens para mim? E aí, uma dessas alunas entregou textos de um indiano, James Hillman, falando sobre a sincronicidade. Quando eu baixo, assim, aí eu entendo tudo. Impressionante. Exatamente falando aquilo que eu estava vivendo e dizendo, isso E saindo de uma coisa autorreferida sua, que é a paranoia. Que é a paranoia. Tudo eu. Você entende? Aí você vê o inconsciente coletivo produzindo sincronicidades, entregando assim, de forma muito protetiva, e a partir disso eu falei, é com Jung, então que eu vou. E aí eu comecei uma psicoterapia com Jung. Né? Isso foi em 92, 93, quando eu cheguei aqui no Rio. Então as sincronicidades são muito importantes. E esse cuidado, porque aí você tem também mensagens da linha do sagrado. Em certas coincidências que claramente você vê uma dimensão sagrada na sua vida. Depois, isso que o Jung coloca, tipo o Jacques chegando na minha vida. Oi? O Jacques chegando na minha vida. Isso é sagrado. Tem aí uma relação assim, tem outras coisas aí. A explicação é Deus. Mas assim, você precisa estar aberto e sem dúvida. isso, né? Sem dúvida. Mas é interessante que mesmo pessoas que não estão abertas e que estão num processo muito difícil de crise, elas relatam para a gente sincronicidade. E que o que está acontecendo? É porque o inconsciente, exatamente esse lado protetor, né, eu diria, dos arquétipos, ele está produzindo ali, tem um lado protetor desses arquétipos. É claro, quando você se abre, então, aí... Mas eu acho que tem muito a ver com a busca de caminhos. Então, você está buscando caminhos. Aí, quando você se abre, estabelece essa conexão com o sonho, com a meditação, com o sagrado, aí isso vem com uma maior naturalidade. Empatia tem a ver com isso? Não. Eu diria que pode ter sim, porque é outra forma de comunicação. Nós temos uma área chamada parapsicologia, né, que tenta explicar esses fenômenos de comunicação extrasensorial. E tem vários livros, várias concepções. Eu gosto de estudar isso. Eu diria que tem certas conexões que dá tempo. Tem um cara chamado Sheldrake, ele escreveu um livro muito interessante. O título é assim, A Sensação de Estar Sendo Observado. Então você vai andando na rua e você sente que alguém está te olhando. A mulher tem mais sensibilidade para isso. E aí você olha para trás.
como é que você teve essa sensação? Ou então, você pensa na pessoa e a pessoa liga. Sim, sim. É. E não é porque coincidência, é porque a pessoa pensou em você e aí você pensa, você reconheceu essa mensagem e aí, porque ela está ligando. Né? Então, esse Sheldrake é um biólogo, e ele diz o seguinte: além dos 5 sentidos, nos animais em geral, você tem mais 2 sentidos. Um são aqueles animais que migram para o local onde nasceu, por exemplo, as tartarugas, os processos migratórios de aves, borboletas, etc. Ela volta para a mesma praia. Então ela tem uma sensibilidade ao eixo magnético da Terra que ela usa como referência. Uma bússola. É uma bússola. E ele diz o seguinte: nós temos uma outra comunicação que extrapola vamos dizer, esses 5 sentidos, que é, por exemplo, aí ele vai mostrar animais. Tem gatos e cachorros que você está chegando e ele começa a fazer experimento com isso. Você está a 5 quilômetros de casa, o cachorro já sabe. O gato já sabe. Não é o cheiro, é 5 quilômetros. É outra percepção. Como coleta magnética, não sei. É uma linguagem dos animais. Que é uma linguagem. Nós temos, quando você fala assim, Isso. quando a pessoa pensa em você e vai ligar, você lembra dela, daí a pouco ela liga. Na verdade, é essa comunicação. A gente tem isso mais embotado, né? Os É, animais, mas tem- aqueles animais que pressentiram o tsunami antes deles chegarem. Claro, os já foram elefantes, pra- por exemplo. É, Exatamente. foram Então, pro você alto. tem- ele vai fazendo registros. E esse livro é muito interessante para você ver as várias manifestações. Você Como é que é o nome do livro? a sensação de estar sendo observado, do Sheldrake. Agora, essa questão de estar aberto a uma coisa, eu trabalhava no serviço público, nada tinha a ver com psicologia. Uma vez atendendo uma senhora, ela me disse que a profissão dela era ser taróloga. Ela recebia pessoas de consulta. Bom, eu atendi, porque era necessário para ela, e depois ela começou a falar coisas sobre sua vida. Olha, você vai comprar a casa que você está esperando, assim. E lá foi ela falando, né? E eu... Então, essa senhora, ela lidava, esse canal dela estava completamente aberto. Em contrapartida, nós tivemos uma pessoa que, membro da igreja há décadas atrás, que antes tinha sido alguma coisa do candomblé, mãe de santo, alguma coisa assim. Então, quando ela se converteu, ela parou de ter as visões e ela fechou esse canal. Fechou, Então, ela canalizou isso lá para dentro da... Eu não gosto Então, de tem- oração, como eu disse, eu fico vendo o problema de todo mundo. Eu me sinto uma espiã, porque eu fico sentindo e descrevendo, e eu tenho certeza que aquilo aconteceu com um outro e outro. Porque eu acho que as pessoas se mentalizam tanto quando estão olhando, e aquilo passa para mim, eu tenho um horror disso, pavor. Tem pessoas que, pois é, tem pessoas que sofrem muito. Eu conheci uma estudante de enfermagem que trabalhava comigo e ela previa exatamente o que ia acontecer. E ela me falou, a maior angústia foi saber que meu marido ia ser atropelado no dia seguinte. E ela mas via, ela claro. podia amarrar o marido em casa? Não podia. E ela falava o marido, você que fica pregando praga na gente. Mas ela falou, tal esquina assim vai ser uma Kombi, etc. Ela adiantava, inclusive. E ela sofria muito com isso. Depois ela se caminhou para o espiritismo, etc. E aí encontrou um canal para isso. Então tem vários níveis de comunicação e o Jung era sensitivo. Mas tem algumas doenças mentais que... Abre um canal. Sim. Claro. E, por exemplo, essa estudante de enfermagem, ela claramente dizia assim, ó, quando eu estou lá no Instituto de Psiquiatria, eu sei exatamente o que é uma questão claramente psíquica e o caso em que você tem encosto pesado. Claramente, ela viu os espíritos. E conheci uma outra que não sabia distinguir se está vendo espírito ou pessoa de verdade. E ela conversava com os espíritos também. Então aí é um outro terreno que eu não quero a gente entrar nessa conversa. Como é que é o nome deles?
Shell é a mesma coisa do Shell, da Shell, S-E-E-L-L, Drake, com K. K-E, Sheldrake. Ela falou da questão da saúde mental, né, de pessoas com transtorno. Eu estou conhecendo a cabala ancestral, que não é a cabala judaica, né? É ainda um conhecimento anterior, né? No aramaico, não é no hebraico. Enfim, mas uma coisa interessante, porque eles falam duas linguagens, né, que marcam os seres. Essa linguagem verbal, que eles chamam de Ikle, e a linguagem de Kala, que é essa linguagem que o Eduardo está falando dos animais, né? Essa sensitiva e que passa pelo olfato, passa pelos sentidos, enfim, esse canal aberto. E aí eles dizem, olha que interessante, eles dizem que, por exemplo, os autistas, eles têm dificuldade de relação interpessoal, de estarem no social, nessas trocas sociais, porque justamente eles têm dificuldade na linguagem verbal, na tal da Ikle, mas que eles têm muita facilidade nessa outra linguagem, a linguagem mais sensorial, essa coisa da música para eles, dos estímulos táteis, e que se as pessoas, se os pais, as pessoas que estão em volta entendem isso, ele consegue fazer o contato, consegue estabelecer um canal. Eu diria, claro, se a gente ficar atento no Evangelho, nós vamos ver que Jesus era um sensitivo, ele era capaz de ver tudo. Tem uma passagem muito linda que ele está no meio da multidão, né? De repente ele pergunta, quem me tocou? São Francisco falava com os peixes para Pois eles é. saírem falando. Exatamente. Mas com Jesus era muito. Ali, ó, quem me tocou? Alguém me tocou com uma energia diferente. E aí, exatamente. Então ele capta essa energia e acorda. Né? E você tem possibilidade de milagres, inclusive, você tem xamãs sensitivos que trabalham com milagres também, no sentido de. Então, eu diria que nisso Jesus era um grande sensitivo. Desenvolver essa capacidade de lidar com essas outras energias. Teve um filme agora há pouco tempo, de uma moça que era, eu esqueci o nome que ela era, que ela ficava no aeroporto, que ela via quem é que vinha com... Ah, sim. E é uma história da Noruega. Eu vi o Tem filme logo depois de voltar da Noruega de férias. Sônia, ela ficava no aeroporto e via quem vinha com... Ela via exatamente o que a Mas, pessoa... mas ali era uma outra coisa, porque ela na mitologia norueguesa, você tem um troll que é um ser da natureza, exatamente. que nós chamamos de gnoma, etc. E é uma outra espécie, que é que vive na floresta e que tem um faro, Ela se comunica, comunica, etc. Então, e é um filme belíssimo. E tem a ver isso com o terceiro olho. Borda, que chama. Borda. Esse filme vale a pena ver, é interessantíssimo. Desculpa, é porque você não completou, só fiquei na dúvida mesmo. Ela via quem via com... Ela lia tudo. O que a gente não sabe, que via com drogas, ou que era... Mas ela vivia no aeroporto? Ela trabalhava para a polícia. Ela já montava aquilo dali, entendeu? Esse aí tem coisa dentro da mala, ou então ela tinha um faro para pedofilia. Ela ficava... Que tinha isso na história. E a história é surpreendente. Vale, eu não vou contar porque... tem que ver se pode Borda. Tá? Mas o Droll não seria um outro ser. É uma das nossas, você falou em Jung, é uma dos nossos poderes. Tem poderes, mas de certa forma isso é uma mitologia norueguesa muito forte. Específica Como daquela... símbolo, é o símbolo da cultura nórdica em geral, dos noruegueses. Então você entra em qualquer lugar turístico, tem um troll lá E ele, por que isso? Eles têm uma relação com a natureza muito diferenciada. Por quê? Mais da metade da população tem uma casinha numa ilha, ou na beira do mar, ou na montanha. E num lugar muito frio. Então, faz parte da cultura. Então, toda a família vai para lá, e a maior parte do tempo é no inverno. Então, a família...
A relação com a casa, com a natureza, faz parte da cultura. Eu gosto muito dessa coisa. Bom, vamos lá. Bom, o outro ponto, e aí não é propriamente o Jung que recomenda isso, né, mas aí eu diria que faz parte de uma outra forma de trabalhar a espiritualidade, que é fazer meditação, de forma de acesso a estados mais profundos da vida psíquica, do self e dessa relação com o sagrado, né? Para além da consciência dos rituais institucionalizados. O Bruno me perguntou essa questão das imagens, né? E eu depois fiquei com aquela pergunta na cabeça, porque eu pratico meditação e eu acho que o Jung, eu li todos os textos do Jung sobre o Oriente nessa época que eu vim para o Brasil e eu não tive tempo de pegar agora, mas eu queria dizer o seguinte: tem o estado de meditação, ele tem estágios onde você consegue se libertar da imagem e do pensamento. Nesse momento você entra com uma conexão que os místicos cristãos também colocam, o Areopagita, o próprio Mestre K, etc., em que você consegue se desmontar das imagens de Deus que foram colocadas. O Mestre K falava claramente disso, né? No sentido de me livre de Deus, no sentido de me livrar das imagens de Deus, né, que nos são colocadas para poder ter acesso ao mistério, sem a qualificação da cultura. Sem o padrão, né? Sem o padrão. E eu acho, se você lê o Leloup, ele fala de estágios do desenvolvimento da espiritualidade, e ele coloca, então, vários estágios, e no último é o vazio, nada. Eu acho, e aí ele fala o seguinte, é que nesse estágio, os orientais tentam, e é um processo difícil, um processo meditativo, de chegar a esse estágio do vazio, em que você se conecta com o sagrado diretamente e sem imagens e sem esses filtros. Sem os filtros. E é uma conexão quer dizer, é difícil falar desse estágio, assim, porque você precisa praticar mais regularmente a meditação e você vai conseguindo só aos poucos criar e atingindo esses estágios mais avançados desse tipo de conexão. E é uma conexão de uma confiança, você tem que ter uma confiança muito absoluta, porque é um canal que se abre que você não tem controle. Então eu diria que a gente teria de reavaliar, eu teria de reler os textos do Jung sobre o Oriente. Eu lembro que ele faz um alerta sobre você se transpor para outras culturas e viver formas de espiritualidade e religiosidade que não são a sua, mas eu diria, com a minha experiência de meditação, é que realmente você tem momentos que são os momentos mais preciosos, são esses momentos que você consegue se libertar do pensamento, você fica sempre pensando, e aí você entra numa conexão profunda com a pessoa. Se liberta do ego? Não, eu não diria não, porque ele está ali presente, mas é claro que das influências do ego ele te leva, olha, eu tenho que fazer conta, não sei o quê, e aí associa com o trabalho, não sei o que, você sempre está pensando. E a meditação não é que só o fato de meditar já é importante, mas se você medita mais regularmente, você vai abrir esse canal, que aí é difícil, porque não tem linguagem, que é uma conexão aberta com a esfera do sagrado. E que eu nem dou nome, porque eu falo que é a presença. Para não dizer se é masculino, se é feminino, se é o quê. Entendeu? Então aí tem uma presença muito forte. E eu diria, eu nunca falei isso, em certos momentos eu sinto que o canal se abre, inclusive eu sinto assim, sintoma físico de abertura, ou daqui, ou dos chakras, ou aqui da lateral.
ou às vezes nas mãos, você sente um fluxo. Os orientais têm muita experiência nisso. Né? Eles falam, inclusive, de um fluxo que passa por diversos chakras, e eles têm exercícios. No budismo você tem posturas da mão para trabalhar essas energias sutis também. Então, assim, eu diria que esse é um canal que certamente, e aí abre para a sincronicidade, abre para o sonho. Quanto mais regular você tem essa meditação, mais você abre esse canal. Eu normalmente não falo dessas coisas, mas estou me sentindo assim à vontade para falar. Então, aqui no final, nesse item 11, eu só falo algumas questões considerações sobre implicações do que foi apresentado. Então, apresentamos as questões do Jung, etc. Eu acho que o Jung oferece, talvez, dos grandes psicólogos, uma fonte importante de debate e reelaboração para todos que desejam avançar na sua experiência religiosa e espiritual a partir das teorias críticas e que não podem abrir mão dessa dimensão. Né? Então, para pessoas que têm religiosidade, que querem, né, avançar nas críticas importantes de Freud, de Nietzsche, de Marx, que são muito relevantes, mas que, por outro lado, neles não tem saída. Eu diria com Jung que tem. E eu acho que também, eu acho que faz com que você reconheça não só os riscos das religiões muito institucionalizadas ou dessas religiões holocausticas, mas que coloca também a questão de como nós, que somos da esquerda, que pensamos em projetos sociais, a esquerda tem muita dificuldade de dialogar com a questão religiosa. Muitas vezes, particularmente, os marxistas e os psicanalistas têm dificuldade de reconhecer a importância desse campo e de estar, inclusive, discutindo internamente, dentro do campo religioso, como espaço político também, porque nós criticamos certas concepções holocausticas, por exemplo, dos fundamentalistas evangélicos, mas e o que nós colocamos no lugar como opção? E aí o Jung é importante, e para você reconhecer a relevância de outras possibilidades de vias religiosas e espirituais que são críticas e que não matam o processo religioso como possibilidade de crescimento. Então, eu acho que Jung, nesse sentido, tem uma relevância imensa na atual conjuntura, no debate, principalmente sobre a intolerância religiosa. A gente viu a crítica que o Jung faz. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não é porque ele fica no partido, ele vai para a unidade? Quem? Não, deixa eu só, por exemplo, dar um exemplo. O Marcelo Freixo, quando ele fez a campanha dele para a prefeitura, ele, depois, quando ele mapeou os votos dele, ele percebeu que ele só tem voto na Zona Sul. Ou seja, ele percebeu que ele faz um discurso de esquerda, mas que não tem penetração na Zona Norte nem Zona Oeste. E o que ele fez? Ele contratou para trabalhar com ele um pastor evangélico ligado à teologia da libertação. O que ele reconheceu? Que o campo religioso é um campo fundamental para o poder. Não é só para o poder, para poder dialogar com as classes populares, para reconhecer, para você reconhecer o que as classes populares falam e poder dialogar com elas. Para dominar. Não necessariamente. Não necessariamente. É claro, isso depende da opção política de cada um. Agora, eu parto do princípio que, e aí eu sou uma pessoa de esquerda, de que
a principal fonte de renovação da vida política está nas classes populares, nas classes oprimidas. E se nós cortamos esse diálogo, e aí a dimensão cristã, a dimensão religiosa fundamental na cultura brasileira, que não tem, diferentemente das sociedades europeias, não realizaram um processo de secularização tradicional. Então, se nós quisermos construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, etc., etc., nós vamos ter que ter uma relação muito clara de diálogo com a religiosidade. Vai ter o poder. Eu diria que se você... Eu queria dizer o seguinte, que se você quer uma sociedade igualitária, você vai ter que ter formas de poder. Não tem jeito de fazer isso fora das relações de poder. É o quê? Todo mundo tem o mesmo... Não. Uma sociedade que, inclusive, prega a diversidade e que coloca esse respeito à diversidade como princípio político, inclusive, no aparelho de Estado. Então, isso, você tem que, então, inclusive, criticar as concepções de esquerda fundamentalistas e saber lidar com elas. Porque não adianta trabalhar também só na base, enquanto lá em cima estão te ferrando. Então, tem que ser um projeto político histórico, diferenciado, que, inclusive, ocupe do poder, mas que as classes populares tenham poder efetivo, inclusive, de criticar quando ele se desvia, esse poder se desvia. Vale comprar a imprensa? Não digo comprar, mas que você tenha também apoios na mídia. Projeto de poder. Mas você não consegue construir uma sociedade mais justa se você não tem um projeto também de poder e de Estado. Eu sou cientista político também, não adianta ignorar a esfera política. Se você só vai construir uma sociedade mais justa e igualitária se você tiver um projeto de poder político também. Não tem jeito. Você não pode ser avestruz e dizer eu não quero saber da política quando o seu corpo está do lado de fora do buraco. Porque é uma organização. Você tem Nossa, o poder ele existe de qualquer jeito. não adianta dar uma de avestruz. Né? Individualizar os problemas. Não quero atrapalhar o andamento, não, mas assim, é porque você tocou em um ponto aí. Você falou assim que o processo de secularização que acontece lá, aqui não acontece, pelo menos na proporção, por exemplo. Ou nos processos qualitativos. Sim. Aí eu estava lembrando, né? Durante toda a vida o Peter Berger ele bateu na tecla de que o declínio do modelo religioso, da forma como a gente vê, o declínio da religião passa muito pelo processo de secularização das sociedades. E aí no final da vida dele, no último livro, no último escrito, ele fala, olha, eu estava errado. Exatamente. Hoje eu cito entendo exatamente o Peter Berger nesse livro novo que vai sair. Hoje eu entendo que esse processo de secularização é mais um elemento da questão religiosa, digamos assim, como um todo, né, do fenômeno religioso, fenômeno social religioso, digamos assim. Não era o declínio da religião, mas ela faz parte desse processo. Né? Como enxergar isso nessa sociedade que, como você mesmo disse, pelo menos esse processo de secularização, como a gente vê na Europa, não chegou aqui? Eu acho que está descrito no livro, eu passo por isso no livro e cito principalmente um cara chamado Parker, que estudou o cristianismo na América Latina, e ele vai dizer o seguinte: o processo de individualização que se dá nas sociedades europeias, eu também discuto essa questão no livro, vocês vão poder ter acesso, é um processo em que são sociedades de capitalismo avançado, que têm boa, ou pelo menos desenvolveram no pós-guerra, boa proteção individual, direitos sociais, etc., que permite que um indivíduo, por exemplo, como na Inglaterra, eu assisti isso muito de perto, o estudante universitário, ele vai, pelo sistema de Enem deles lá, você faz um vestibular, você vai trabalhar, você vai estudar no estado, em outra província da Inglaterra, e depois
você só vai visitar a sua família talvez 2 vezes por ano, talvez, na Páscoa e no Natal. Você vai ter que construir com seus amigos, com seus laços, trabalho, sua própria vida. É uma individualização profunda. E o próprio idoso, por exemplo, ele, exatamente com o sistema de proteção social, ele vai desenvolver, o sistema promove formas de cuidar do idoso que não sejam as familiares. Inclusive, eles têm toda a cultura, eu diria, protestante também, que leva ao processo de individualização. Então, essa cultura da individualização profunda, eu acho que tem uma separação clara entre a cultura católica que nós recebemos e a cultura protestante do norte. Na cultura protestante, você vai lidar com Deus na sua... Você traduz a Bíblia, você praticamente elimina a mediação que na Igreja Católica é muito forte, dos padres, dos sacerdotes, da hierarquia na relação com Deus. E aí você mesmo vai ter que ser autônomo para lidar com Deus nessa relação, lendo diretamente na Bíblia, etc. Então, a cultura latina, ela produziu, e católica, produziu uma outra cultura que a gente chama de cultura hierárquica, em que você cresce dependendo, e particularmente nas classes populares. Como é que isso se dá? Você vê uma família que compra um lotinho, ali todo mundo mora ali, vai criando um anexo aqui, outro anexo ali. Se alguém tem uma criança, mas essa pessoa trabalha, o resto da família cuida, e quando você cresce, você vai cuidar. Então, você só se entende enquanto laço relacional com o outro, com a família e com esse cuidado que é extenso dentro da família. E isso cria também distorções no processo republicano, porque isso também tem a ver com a cultura que a gente chama de patrimonialista. Se nas classes populares a forma de conseguir acesso a políticas sociais é quem é que indica um laço pessoal, você tem um amigo, um parente, etc, etc, isso na política gera isso que a gente chama, né, de eu vou buscar acesso a partir de alguém que eu conheço lá no alto da sociedade, que vai me abrir um canal, que é um canal extremamente pessoalizado. Então, essa cultura hierárquica, e quem trabalhou isso muito é o Roberto da Mata, na antropologia, etc, etc. Luiz Fernando Duarte, que também no Museu Nacional vai trabalhar na esfera do psiquismo, gera uma outra conformação em que o catolicismo e o cristianismo tem um peso muito grande. Então, eu diria o seguinte, que essa individualização e secularização, no processo de uma sociedade que foi escravista, com alta desigualdade social, etc., a religiosidade é uma forma de consolidar esse apoio social, essas relações de suporte social, e que numa sociedade individualizada no norte, a forma que o welfare e o estado de bem-estar produziu dá suporte para você se individualizar. Nós vamos assistir um processo mais ou menos nisso na classe média e na elite brasileira. Mas mesmo assim, nós, tendo renda, plano privado de saúde, etc, etc, essa relação com a família é muito forte. Então, muitas vezes, no processo de psicoterapia, você vê uma classe média, alta, e você tem todas as condições dessa pessoa ter um processo de individualização, mas está atada ali, tem certos traços seguros. Então, isso é um processo diferenciado na sociedade brasileira, entre as classes populares, e eu diria uma certa individualização. Então, isso se conecta, isso não é oposto, isso tem múltiplas relações. Então, eu diria assim, que qualquer projeto social, participativo, nas classes populares, não dá para você ter como referência essa linguagem, que é a linguagem da individualização, da secularização, como um discurso republicano
e ao mesmo tempo secularizado, que vem das ciências sociais europeias ou dos Estados Unidos. O Parker é um cara que escreveu sobre isso, o Vitor Valla foi um dos caras que mais trabalhou sobre isso, porque o Vitor Valla era um pesquisador das formas da saúde nas classes populares aqui no Rio de Janeiro, e ele foi o primeiro que escreveu, porque isso tem a ver com a interpretação que você tem do crescimento das igrejas evangélicas no Brasil. Muito da esquerda, etc., achavam que as igrejas evangélicas eram uma forma de alienação, de uma forma de dominação imperialista, etc. As primeiras interpretações que surgem no campo da esquerda ou da teologia da libertação dos anos 80 iam nessa linha. E nos anos 90, o próprio Valla e vários outros antropólogos começam a perceber a igreja evangélica, as igrejas evangélicas fornecem formas de apoio social, de elaboração de identidades fragilizadas ou em crise que o sistema público não oferece. Tem igrejas que têm plantão 24 horas por dia. Você recria a sua identidade, você migrou, está na periferia da cidade, perdeu o parentesco, você está desmapeado das suas relações hierárquicas, a igreja oferece isso. E vai te emprestar, principalmente para os homens que caíram na droga, que caíram no crime, ou no álcool, etc., etc., vai a possibilidade de reelaboração dessa identidade. Organizações como a maçonaria forneciam isso. Forneciam isso, mas eram muito na elite. E tinham também outras conotações de domínio da esfera política. Isso foi muito forte, por exemplo, durante o Império, no Brasil. Mas eu diria que nas classes populares, a religiosidade tem um papel fundamental. E esse meu livro exatamente chama isso, Religiões e o Paradoxo, Apoio Social e Tolerância. Porque quanto mais você precisa dessas religiões muito fundamentalistas para você reagir à crise que você está vivendo, mais você tem também com a intolerância. E é um paradoxo. E eu vou desenvolver uma análise por que eu acho. E não é à toa que isso ocorre também nas igrejas cristãs desde o início do cristianismo. Então, por exemplo, tem um livro da Karen Armstrong que chama Campos de Sangue, a história das religiões e da violência. Ela fala o seguinte, que é muito interessante. As primeiras formas de violência de comunidades cristãs contra comunidades não cristãs não partiram do império nem dos bispos. É interessante, porque o cristianismo nos 3 primeiros séculos foi se organizando com os bispos, etc. Quando você tem Constantino torna o cristianismo religião oficial, eles já estão vivendo uma crise do império e estão sendo assediados por tribos do norte da Europa. Eles jogam o exército todo para as bordas. Quem vai administrar as cidades é a igreja cristã. E aí, então a igreja passa a ser parte da máquina do Estado, mas ainda sem fustigar fortemente as comunidades não cristãs. Uma manifestação desse fundamentalismo vem de onde? De monges cristãos, ascetas, que não tinham lugar onde morar, onde comer, etc., etc. São esses monges que se sentem apoiados, que se retiravam para viver uma vida duríssima, foram os primeiros que atacaram cidades, comunidades não cristãs. Iam lá, destruíam, matavam todo mundo. Olha que interessante. E aí isso faz parte dessa análise que eu vou desenvolvendo para mostrar que não foi
propriamente uma violência oficial do Império Romano. É claro que o Império perseguiu muitos cristãos, etc., e uma das razões para esse ascetismo, mas é exatamente da forma como essa repressão do superego, aí freudianamente, do superego para si mesmo, essa mesma energia que você reprime a você para viver uma vida tão dura, no momento em que isso pode passar para fora, então você tem para dentro da comunidade amor, mas essa agressividade que você tem para você mesmo, você joga para fora. Uma panela de pressão. Você vive na panela de pressão. E é isso que a gente está vendo, a intolerância religiosa que está crescendo. Esse ódio todo. Mas a intolerância vai ser contra o mais fraco, né? Ou contra aquilo que aquela comunidade que é identificada como satânica, ou diabólica, ou diferente. Mas mais fraco, porque eles poderiam se surgir contra o velho, ou contra a igreja. Mas às vezes você tem essa energia para uma outra nação inteira, nas guerras religiosas, que é o mesmo Tanto mecanismo. católico como protestante, É. se pegar. Por que você não pode conviver e que nem Exatamente. os- Mas é isso que o Jung... Palestina e Israel? Pois é, o Jung vai chamar das religiões holocausticas. Porque ali você tem um potencial da energia arquetípica que é dirigida na agressão. Se você não pode nem dialogar com o outro, pensa diferente, o outro não pode, a gente não consegue Exatamente. dialogar, que tirar uma nação. Exatamente. Se a gente fica por mim, tem um documentário, não vi se vocês estão falando sobre isso aí, um documentário que pegaram algumas pessoas da Palestina e outras do judaísmo, botaram uma em frente à outra. Aí começou cada uma a se degladiar. Por quê? Tanto o judeu como o palestino tinham históricos de violência, entendeu? Dali partiu, cada um começou a se ver na situação. Eu acredito muito nesse diálogo. Eu também acredito que você tem projetos diferentes. Isso aí Projetos você de acaba ganhando Pois prêmio, é. esse ano. Projetos que colocam crianças judias, ou israelitas, judias, com crianças de origem árabe para brincar junto. E aí desenvolve uma outra. Então, não entrou patrimônio ainda. O que você fala é muito relacionado a patrimônio. E talvez isso que você falou, que é até uma história, teve um filme aí há pouco tempo, do garotinho que brincava, garotinho de pijama, não lembro o nome. Não é? Brincava com o outro. Então, disso aí, eu acredito na unidade. Agora, por briga por patrimônio, por poder, não acredito, sinceramente. Agora pensa e bem, mas O problema é que, eu não quero entrar nessa polêmica, é uma boa polêmica para nós, cientistas políticos, eu sou psicólogo, cientista político. mesmo porque você sabe que do macaco sempre teve as tribos. Também teve um outro filme, já que você gosta de filme, daquela mulher que era uma funcionária, né? E ela é chamada na guerra e ela bota fogo numa igreja onde está todo mundo, porque ela recebeu uma ordem. Entende? Vocês lembram desse filme? Não, isso eu não vi. E que aí o advogado que tinha tido uma relação com ela, que era um garoto, e era depois um advogado, ele vê ela diferente. Entende? Porque ela era uma mulher que ela estava obedecendo uma ordem que ela julgava superior. Então, como que ele via as coisas para ela, depois ele vai visitá-la na igreja. Ele vai lá na corredora. Eu não vi Então, esse filme. você Eu não vi viu? esse filme. Então, assim, eu acho que isso que você falou da criança é fundamental nesse assunto. O problema é quais são as forças que você tem para desenvolver projetos educativos diferenciados que geram isso, se você não tem apoio também de cima. Quem é que vai educar? A grande pergunta é como é que você dissemina esses projetos educativos, porque eles dependem de um sistema educacional e de uma política educacional. De uma cultura. Não só a cultura difusa, mas de uma política educacional. Então você depende do aparelho de Estado de uma política educacional que vai estimular isso.
Olha só. Então eu acho que é uma polêmica que a gente não precisa entrar nela, Precisa entrar aqui, né? Que eu acho que é outro departamento. Eu só faço aqui alguns alertas para limitações do pensamento junguiano, porque eu acho que o Jung ele viveu uma época muito pessimista em relação a projetos históricos e sociais. Ele viveu, eu diria assim, o pior da crise civilizatória europeia. A Primeira Guerra foi a guerra mais dramática que a gente assistiu até então na Europa. Ele matou 90% dos soldados que estavam na guerra. E depois ele era suíço, mas ele assistiu de perto o fascismo e o nazismo, e depois veio a Segunda Guerra. Então, assim, ele e ao mesmo tempo assistindo o que foi o socialismo real e todo o totalitarismo do socialismo real. Então ele tinha pouca, eu diria, disponibilidade para pensar projetos históricos diferenciados. E aí, de certa forma, ele morreu em 1961, e então ele não percebeu, claro, ele não tinha horizonte histórico para perceber outras possibilidades, por exemplo, de projetos históricos que fossem democráticos, valorizassem a diversidade, etc, etc. Então, e ao mesmo tempo ele era um profissional muito ligado à clínica privada, individual, da elite. Ele tinha uma esposa rica, que ele não precisava trabalhar muito. A esposa tinha um patrimônio imenso, então ele não dependia, ele não tinha muitos problemas financeiros, e com isso ele teve, inclusive, disponibilidade para poder produzir o que ele produziu. Mas eu acho que uma das questões é que é possível apropriar do pensamento junguiano e pensar, como a Nise fez, quer dizer, ao mesmo tempo você trabalha com a psicologia profunda e ao mesmo tempo você pode associar isso a projetos sociais, históricos diferenciados. E a Nise foi muito esse exemplo de uma pessoa que luta contra um sistema de psiquiatria que era extremamente opressivo, e ela foi todo esse exemplo da simplicidade dela, de ser. Ela não tinha consultório privado, ela vivia de um emprego público, ela tinha de um vínculo federal. E ao mesmo tempo, a formação dela era muito interessante. A formação foi ela que introduziu o pensamento Jung no Brasil. E como é que ela fazia a formação? Ela chamava as pessoas interessadas, tinha um círculo de estudos dela, e ninguém pagava nada. Tinha de pagar com trabalho junto com as oficinas que ela desenvolvia. Se você vai ver hoje, as formações de psicanalistas são caríssimas. E eu acho que é essa perspectiva que a Nise mostra, que eu acho que é essa possibilidade de associar o pensamento junguiano com um projeto de luta social, como eu faço na luta pela reforma psiquiátrica no Brasil, para desenvolver projetos diferentes de saúde mental, etc. Então, eu acho que o Jung ele não teve um horizonte histórico que permitiu ele ter outros desdobramentos numa sociedade também muito individualizada, muito rica, que não é o caso da nossa. E eu acho que uma das coisas que eu gosto da Igreja de Ipanema é esse compromisso, com a justiça social, e nisso acho que Jung nos oferece uma outra leitura, que é mais psicológica, inclusive para pensar a própria transformação, criticar esses aspectos do cristianismo oficial que a gente recebeu, etc, etc, mas para pensar também esse engajamento, que aí vem por outras fontes, e Jung certamente não vai ser fonte para isso, do engajamento social e a luta pela justiça. Certamente aí nós vamos ter outras fontes, não precisamos esperar dele esse tipo de suporte, nós vamos precisar de outros suportes.
Então, com isso, eu queria abrir para a gente, ou já fechou também. E o seu livro, você vai lançar quando? Eu estou terminando a revisão dele, mas o pessoal da editora quer lançar agora para o Congresso da Abrasco no final de setembro. Então, eu acho que em setembro ele vai estar aí. Eu acho que muitas dessas conversas nossas aqui a gente vai poder fazer. O Bruno já me convidou para lançar o livro aqui. Depois vocês podem avaliar se vale a pena eu me dispor a conversar sobre isso. Isso aqui a gente pode. Oi? Isso aqui pode ficar. Claro, Sim. isso aí é uma doação. Você, os dois filmes sobre o Jung, tem duas ou Está aqui, ó, na nota de pé de página, no